Oi, gente! Estamos começando o ciclo 3 do nosso curso e o nome da nossa aula de hoje é Qual é o propósito de Deus para o lar? Durante a pandemia, acredito que assim como eu, muitos de nós ficamos muito tempo em casa. A gente tinha que se virar, tenho certeza que você lembra das reuniões no Zoom, das aulas online, da gente como mãe tendo 1001 ideias para entreter as crianças, elas comendo o dia inteiro e nada saciava essa ansiedade que elas ficavam de ficar tanto tempo aqui em casa. Mas eu também lembro de muitos momentos legais que eu tive. Lembro de mesmo a gente ouvindo tantas histórias tristes de toda a crise mundial. Teve alguns momentos durante a pandemia que eu encarei esse tempo como um presente de Deus para mim, para minha família. Lembro de que eu, meu marido, meus filhos, a gente se sentiu muito conectados porque éramos só nós o tempo todo. E num desses dias em que eu tava brincando com as crianças, pulando no sofá, fazendo pipoca, a gente tava se divertindo muito, o Beni pegou, deu um salto, ele gritou assim: "Como é bom ficar em casa!" E eu lembro que eu fiquei tão feliz com aquilo, abracei ele e fiquei me perguntando depois, por que a gente não pode gritar todos os dias isso? Como é bom ficar em casa? Será que você pode falar isso da sua casa? Será que aqueles que moram com você também podem falar como é bom ficar aqui nessa casa? E aí, depois disso, eu comecei a estudar, comecei a buscar em Deus qual que é o verdadeiro significado do lar na Bíblia, nos propósitos de Deus. Por isso que eu gostaria de estudar com você qual é o verdadeiro propósito de Deus para o lar. A gente vive num tempo que muitas vezes as mulheres, principalmente quando você fala de lar, né, das coisas da casa, isso já vai vir junto um preconceito falando que não, dona de casa, cuidar da nossa casa, isso é algo já muito retrógrado, muito ultrapassado. E muitas entrevistas que você vê a respeito disso falam muito sobre perder, né? Se você ficar mais tempo em casa, se você abandonar sua carreira para se dedicar mais às coisas de casa, você vai perder uma promoção, você vai perder uma chance de um salário maior, você vai perder a sua liberdade, você vai perder o seu tempo. Todas essas pesquisas só falam em perder, perder, perder. Mas nós precisamos falar sobre ganhar, o que nós ganhamos dentro da nossa casa. O que nós podemos encontrar em Deus para entender que Ele tem um propósito muito especial para o lar. E nós mulheres temos um papel fundamental para tornar essa missão ainda mais bonita. O texto-chave de hoje vai falar sobre isso. E não fala só para mulheres casadas, não. Eu falo para mulheres que moram sozinhas, ou que moram com seus pais, ou que dividem às vezes apartamento com amigos. O que você tem feito para tornar o teu lar um lugar de propósito, um lugar realmente de missão? O texto-chave de hoje está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Ao ler esse versículo, o primeiro propósito de Deus que eu encontro para o lar é que construir relacionamento com os que estão de dentro é um propósito de Deus. Ele não está falando de construir literalmente, colocar o tijolo, pintar a parede. Ele está falando sobre a gente construir uma casa, construir relacionamento com as pessoas que moram com a gente. Sabe, gente, construir um lar não tem muito a ver apenas com tarefas domésticas. Às vezes tem mulheres que realmente ficam em casa o dia inteiro. Elas podem estar 24 horas na sua casa e mesmo assim não entenderem a beleza dessa missão. Mesmo assim, elas podem olhar para isso apenas como um espaço físico. Se elas não compreenderem que o lar é para construir relacionamentos, isso pode se tornar realmente uma rotina muito cansativa e muito pesada. Eu até entendo algumas mulheres, elas ficam com aversão às vezes, né, você de falar alguma coisa sobre o lar, porque elas enxergam o lar um lugar porque você vai limpar, você vai cozinhar, você vai lavar, você vai passar roupa e só. Mas quando você começar a enxergar a tua casa como um lugar onde você está construindo relacionamentos, eu tenho certeza que a tua visão vai mudar. Infelizmente, a sociedade também jogou em cima da mulher uma sensação consumista do lar.
né? Quantas de nós às vezes não estamos buscando os melhores eletrodomésticos? Quantas promessas a gente vê ali nas propagandas que você vai ser muito feliz se você tiver uma casa bem decorada, se você tiver aquela panela, aquele liquidificador com 1001 utilidades, a geladeira mais moderna. E esse consumismo foi jogado em cima de nós e muitas mulheres já se deram conta de que ele não vem para suprir esse vazio, essa necessidade que nós temos de nos relacionarmos. Será que o lar sempre foi visto dessa forma? Para a gente poder entender melhor o propósito de Deus, é bom a gente olhar um pouquinho para a história do lar. Tem muitas coisas interessantes que podem nos fazer compreender melhor. Lá em 1950, mais ou menos, a média de uma casa americana, ela foi de 300 metros quadrados para 690 metros quadrados, à medida que o número de moradores diminuía. A casa ideal, hoje, se a gente fosse perguntar para uma pessoa, com certeza ela teria uma suíte para cada um, teria 3 salas de TV, uma sala de jantar, uma churrasqueira, um espaço para as crianças brincarem, uma cozinha digna de Pinterest, com as panelas combinando com a paleta de cores, tudo aquilo que nós buscaríamos como um lar confortável. Mas antigamente não era assim, não eram essas coisas que as pessoas buscavam como uma casa ideal. Na antiguidade, as habitações eram simples, o tamanho de uma casa, ao invés de 690 metros quadrados, as casas na antiguidade elas mediam entre 12 a 15 metros. Tirando a classe rica dos governantes, a maioria das casas eram casas simples, práticas. Elas realmente se preocupavam muito mais no relacionamento das pessoas do que com as mobílias, com os móveis, com os quartos. Normalmente, as casas da antiguidade, as pessoas sentavam numa almofada no chão para comer. O banco era de tijolos e o mesmo banco que servia para eles se sentarem durante o dia era a cama deles. A casa não era um lugar de luxo, era um lugar de comunidade, onde todos da família viviam, passavam o dia juntos, trabalhavam juntos, produziam juntos, eles realmente tinham esse convívio 24 horas por dia. A alegria deles provavelmente não estava no eletrodoméstico novo que eles ganhavam, mas na conquista que a família como um todo conseguia realizar. O propósito do nosso lar deve ser focado nas pessoas, nos relacionamentos. Como você tem edificado a tua casa? Como você tem cuidado das pessoas que moram com você? O que você tem encontrado em Deus que você pode compartilhar hoje com aqueles que estão junto com você? Relacionamentos duram para sempre. Às vezes, aquela reforma que você fez, aquele aparelho tão caro que você estava sonhando em comprar, tudo isso tem garantia limitada. Aquilo lá estraga, você vai lá na loja, troca, compra um novo, mas relacionamentos têm validade eterna. A gente não pode simplesmente falar, pois é, não gostei, não está mais funcionando como eu queria, agora eu quero trocar, quero comprar um novo. A gente precisa entender que o propósito maior de Deus para os nossos lares é que a gente construa relacionamento com aqueles que moram com a gente. Se você quer construir um lar sólido, se você quer ser essa mulher sábia, você precisa prestar atenção se você às vezes não está tomando algumas atitudes da mulher insensata, que é o oposto da mulher sábia na Bíblia. A gente vê alguns textos que falam sobre a insensatez. Lá em Mateus 7,26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Eclesiastes 4 vai dizer, o tolo, o insensato, cruza os braços e destrói a própria vida. Em Tito vai dizer, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. A insensatez afasta as pessoas. A insensatez destrói aquilo que está à nossa volta. Mas se você for uma mulher sábia, você vai entender que mais do que uma decoração bonita, mais do que uma porcelana cara, você precisa investir o teu tempo construindo relacionamentos. Com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus filhos, com o teu marido, com os teus amigos, com aqueles que convivem com você. Agora, interessante é que o segundo propósito de Deus para o lar é que além de construir relacionamentos com os que estão de dentro,
a gente precisa construir relacionamento com os de fora. E isso não pode ser o mais puro evangelho. Todos nós sabemos o mandamento de Deus de amar o próximo como a ti mesmo. A gente só consegue amar porque a gente também foi amado. Quando nós buscamos o conforto do outro, é porque um dia nós também fomos confortadas por Deus. Olha o que diz lá em Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Quando a gente tem um lar consolidado, a gente começa a abençoar não só as pessoas que moram com a gente, mas aqueles que são de fora, os nossos vizinhos, pessoas que nós vamos convidar para comer. E essa é uma característica muito forte no Novo Testamento. A gente viu que na Antiguidade as casas eram simples, esse senso de comunidade já existia e era tudo muito voltado à família, à produção, ao sustento deles. Mas no Novo Testamento a gente vê uma característica muito legal dos lares, que a partir de Jesus os lares se tornaram um lugar onde a igreja se encontrava. A gente começa a experimentar que o nosso lar pode ser um lugar de ministério, um lugar onde a gente pode servir a Deus. A hospitalidade é um dos mandamentos para todos os crentes. Nós precisamos estar com a nossa casa aberta para receber pessoas e anunciar o evangelho para elas. Olha só o que diz lá em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. 1 Pedro 4:9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Romanos 12:13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Talvez hoje você não esteja olhando para sua casa dessa forma. Talvez ela se tornou apenas um lugar onde você chega, toma banho, dorme, come e já sai para trabalhar. Mas um dos propósitos do nosso lar é construir relacionamento com os de fora. Tem uma história que eu ouvi uma vez uma pregadora falando sobre um prato a mais. Ela conta que lá em 1940, mais ou menos, ela ainda morava com seus pais e eles moravam perto de uma ferrovia. E uma marca da sua infância, ela sempre lembrava daquele prato a mais que a mãe colocava na mesa de jantar. Como eles moravam perto da ferrovia, passavam muitos viajantes, muitos andarilhos, e ela falava que a porta da sua casa sempre estava aberta. A mãe sempre deixava um prato a mais, que os pais realmente, eles criam literalmente em Hebreus, eles sempre falavam, não vamos julgar as pessoas pela sua aparência, eles podem ser anjos que nós estamos acolhendo. E olha que lindo como a palavra hospitalidade, na sua tradução da palavra grega, se você dividir a palavra hospitalidade em duas, ela vai se formar por philo, que é amigo, e xenos, que é estranho. A tradução literal para hospitalidade seria transformar estranhos em amigos. E eu acho tão lindo isso, e essa mulher vai contando, aquele prato a mais na mesa dos meus pais me ensinou sobre a generosidade de Deus. E até hoje eu abro a minha casa para pessoas, para a gente abençoar elas, para cuidar de gente, para falar de Jesus. Chamo os amigos dos meus filhos, porque ela entendeu que o propósito do seu lar, e além de construir relacionamento com os de dentro, o propósito do lar também era construir relacionamento com os de fora. Eu lembro de muitas vezes em que cheguei em casas de estranhos em que eu não conhecia. A gente chega meio tímido, meio envergonhado, parece que não tem muito assunto, mas no final da noite estava todo mundo rindo, conversando, dando risada, como se a gente estivesse realmente transformando estranhos em amigos. E não falo estranhos, pessoas que você nunca viu. Às vezes são pessoas que você convive, mas que você nunca chamou para perto, nunca parou para ouvir a história. E essa estranheza, esse distanciamento, através de um convite, de um jantar, através da abertura da sua porta, pode se transformar numa linda amizade que Deus com certeza vai usar para o seu reino. Então, gente, vamos pensar nesse propósito que Deus tem para o lar. A gente pode construir uma casa saudável, a gente pode construir uma casa que abençoa não só aqueles que nós amamos, mas também aqueles que estão do lado de fora. Abra sua casa, entenda
que ela não é um lugar apenas para você exibir os seus móveis e a sua decoração, mas é um lugar onde você pode abençoar pessoas, pode ser o teu ministério. Se a gente quiser entrar realmente nessa luta para transformar o nosso lar nesse lugar, a gente precisa focar nisso. Relacionamentos. Relacionamentos, sim, têm uma validade eterna. Aceite essa missão que Deus está colocando. Pense, reflita sobre como você tem enxergado o seu lar. Eu tenho certeza que a partir do momento que você entender o verdadeiro propósito, todos que moram com você, todos que visitarem a sua casa, vão poder gritar igual o Beni gritou: como é bom ficar nessa casa, como é bom ficar aqui. Que Deus te abençoe muito e amanhã a gente vai continuar falando sobre isso. Tchau, tchau!